Olá, eu sou a Raquel Monteiro. Sou Guilherme Ribeiro Raso. Eu sou cofundadora da Trupe Baião de 2 e de alguns coletivos de perna de pau aqui em São Paulo. E eu trabalho com circo desde 2013. Na verdade, desde 2012. 2013 foi quando a Trupe foi fundada. E sou volante de acrobacia, pernalta e aerialista. Um pouquinho de aéreos, não muito. Sou artista circense, sendo acróbata e perna de pau, Porto de Percha. Eu sou formado em educação física e fiz pós-graduação em psicomotricidade. Trabalhei bastante tempo como preparador físico e com reorganização postural. E dentro disso na Trupe Baião de 2, como cofundador e integrante. Eu penso bastante também como arte educador, numa forma de como eu posso fazer o caminhar na perna de pau ser uma forma longeva e ergonômica. Meu primeiro contato com a perna de pau fazem 17 anos. 17 anos. Eu subi numa perna de pau na acrobacia e arte, numa proposta de estágio na educação física com a Cristiane Cassoni, que na época era companheira do Kiko Belucci e foi um dos integrantes dos Irmãos Fratelli, um grupo de circo bem importante aqui em São Paulo. E lá eu tive meu primeiro contato com a perna de pau. Eu coloquei ela e a Cris me falou um pouco como me movimentar e falou que se eu me sentisse confortável, eu podia caminhar um pouco mais. E isso aconteceu imediatamente e eu saí andando por aí. E depois disso, a minha vontade e a fala que sempre ecoou em mim, dentro de mim e muitas vezes para fora é: o que mais dá para fazer na perna de pau? E agora, o que mais? Então, primeiro foi caminhar, primeiro foi dançar algumas danças circulares, depois começar a compreender algumas movimentações clássicas de perna de pau, um chute, segurar a perna, se equilibrar com uma perna só, saltar, e depois possibilidades acrobáticas de usar a lógica das acrobacias de solo na perna de pau e também das portagens na perna de pau. Tudo isso foi esse meu primeiro contato, que foi se estendendo, até chegar nos dias de hoje. Eu aprendi perna de pau, eu não lembro exatamente a data, assim, a primeira vez que eu andei e tive várias primeiras vezes. E aí eu vesti a perna do Gui, que era grande pra mim, e aí era estranho, porque eu vesti e já andei também, mas aí eu não conseguia saltar, porque prendia meu joelho. Aí depois ele tava com uma perna menor, e aí eu fui aprender de novo nessa outra perna. E no mesmo dia que eu andei, ele quis me ensinar a fazer a subida do chão, e eu achei isso muito terrível e não quis mais andar de novo. E aí depois, em 2016, o Gui deu uma oficina junto com o Levi Orion, que é quem por muito tempo fabricou as pernas de pau que a gente usa, né? A gente agora usa de outras pessoas também, a gente usava na época só dele, e eles deram essa oficina juntos, e aí eu fui aprender, acho que pela terceira ou quarta vez, a andar de perna de pau, já na minha perna, e aí foi quando eu acho que eu consegui me desenvolver melhor. E depois que eu estudei com eles, isso foi em 2016, nesse mesmo ano eu quebrei a perna e não pude mais andar de perna de pau. O curso foi tipo março, abril, eu quebrei a perna em maio, e aí eu fui colocar uma perna de pau de novo só em dezembro, já virando para 2017. E em 2017, uma pernalta que eu gostava muito da pesquisa dela, era parte do teatro físico, do contato improvisação. Ela veio para o Brasil e fazer um curso, que ela veio aqui para São Paulo ficar 4 meses. E durante esses 4 meses do curso dela, eu organizei uma oficina que acontecia semanalmente. E aí foi quando eu também aprofundei aí minha pesquisa em acrobacias coletivas e em criação e desenvolvimento técnico.
todas essas vezes em que eu comecei a aprender perna de pau, para andar eu tive muita facilidade. No mesmo instante eu já saía andando. Mas eu sinto que eu não conseguia aprofundar. E nesse momento eu acho que eu não conseguia aprofundar porque eu não estava com o equipamento adequado, né? Não eram pernas de pau que eram minhas, era sempre emprestada de alguém, ou uma que ninguém nem sabia de onde veio. E aí esse material ele me dava muita dificuldade. E como eu aprendi com o Gui, que já andava de perna de pau há muito tempo quando eu o conheci, eu estava sempre à volta com perna de pau, vendo ele fazer, da oficina, essas coisas. Então acho que por isso que eu continuei tentando aprender. E também porque o Gui tinha um sonho aí, que era fazer um duo acrobático com ele na perna de pau e eu sem estar na perna de pau. Eu tinha muita insegurança de subir nele, ele estando na perna de pau, mesmo a gente já tendo duos acrobáticos, essas coisas. E aprender perna de pau facilitou eu entender como que essa base e esse apoio. Eu nem lembro, assim, de ver perna de pau, assim, uma memória na infância de perna de pau. Eu acho que eu vi outras habilidades circenses, mas perna de pau não habita muito o meu imaginário presencial. É muito mais uma coisa de livro, de filme, desenho, mas não de eu ter ido ver, eu acho. A não ser que seja uma memória que está muito escondida, assim. Não lembro. A perna de pau, ela tem essa relação do limite, da limitação, que eu acho muito interessante. Para muitas pessoas, a perna de pau, ela por si só é um limitador. Eu acho que a perna de pau ela é uma lente de aumento ou um potencializador de várias coisas, né? E porque ela potencializa as nossas características, as nossas habilidades ficam maiores, elas podem ser vistas de mais longe. Você fica assim em um outro estado, né? Tem gente que fala muito disso do estado do palhaço. Eu acho que também existe um estado pernalta. Então acho que essas coisas elas se relacionam também. E no meu caso, que sou uma acrobata, quando eu vou para a perna de pau, eu busco sempre puxar um pouco mais para me desafiar em relação a esse limite do que é possível ou não fazer na perna de pau. E eu acho que nesse sentido é que eu vou buscando ultrapassar assim, os meus limites. Mas sem enxergar como um limite, mas como um processo de aprendizado, assim. E como eu dou aula, tudo que eu aprendo, eu já aprendo reelaborando para como que eu vou ensinar as coisas, porque tem coisa que eu ensino que eu já ensinava antes de eu saber, porque eu estava treinando, então eu já conhecia o caminho. Ainda não tinha percorrido todas as etapas, mas eu já conhecia esse caminho para construir alguns movimentos. A perna de pau, nesse sentido ancestral, eu acho que ela conecta até as gerações mais recentes. Quando eu dou uma oficina de perna de pau para criança, sempre tem uma pessoa mais velha que vem falar que já andou de perna de pau. Então eu acho que ela tem esse elo de unir gerações. Então as pessoas mais velhas, elas andaram de perna de pau, provavelmente nesse contexto que os meus tios, fazendo a própria perna, tal, andando no quintal. E quando encontram as pessoas mais jovens aprendendo, um elo afetivo aí, ou de identificação é gerado. Então eu acho que já nesse momento tem essa conexão ancestral bem próxima. Além disso, eu acredito que a perna de pau, ela parte desse desejo humano da verticalidade. O ser humano, ele se tornou um ser que existe na vertical, né? Que é bípede, e isso sempre nos ajudou a ver mais longe, ver os perigos antes. Eu acho que é isso, de enxergar além. Então, quando a gente quer enxergar mais além do que a nosso próprio ser permite, a perna de pau é isso, né? É esse degrau para a gente enxergar além do que a nossa existência humana permite. Ele é um extensor. Então, eu acho que ele tem muito disso para a gente também se relacionar com o espaço, porque muda até onde a nossa vista enxerga, para a gente se relacionar uns com os outros,
eu relaciono muito a perna de pau com os ambientes externos, né? Então também tem isso de compor uma paisagem, de compor um evento, de compor um acontecimento. A perna de pau tá lá, né? Como um grande algo acontecendo. E essa relação da altura, eu acho muito interessante, né? Porque quando a gente pensa, acho que até a própria palavra status tem essa, não sei se tem uma relação aí de significância com estatura, status, mas lembra, né? E quando aquilo que é mais alto, com a pessoa que ganhou o primeiro lugar num prêmio, ela tá no lugar mais elevado. Então a perna de pau já te coloca num local mais elevado. Você já vai ver tudo diferente. Você já vai ser visto de forma diferente. Ela tem um local para mim, onde eu fui notando que cada vez mais ela funciona como um instrumento de poder. Ela é algo que ela não é mais um objeto que eu coloco e ela aumenta a minha altura. Ela é uma extensão do meu corpo. Ela é uma extensão da minha comunicação. Ela é uma extensão de mim em todos os aspectos. Então, a perna de pau, nesse local, ela me empodera, ela me potencializa e me faz enxergar também com uma amplitude as minhas fragilidades. Então, ela... a perna de pau é muita coisa para mim. Ela é muita realmente. E ela realmente transformou minha vida e me fez passar por limites, assim... Não sei se são limites, mas ultrapassar locais que eu imaginei que não ultrapassaria, a sonhar em locais mais distantes do que eu já havia presenciado. Se você dança no chão, você está sendo visto dançando, mas se você dança na perna de pau, é uma dançarina na perna de pau. Mesmo que você não tenha grande competência sobre a dança, o fato de você estar dançando na perna de pau e ter esse dificultante do equilíbrio faz com que tenha uma empatia maior por essa pessoa que dança. Você faz uma acrobacia na perna de pau, gera esse dificultante da perna de pau, né? Que para mim nem é o dificultante, mas enfim, também gera esse uau, essa pessoa fez isso na perna de pau. Então eu acho que a partir desse momento a perna de pau ajuda muito que a pessoa, de fato, assim, melhore sua autoestima, porque a pessoa na perna de pau é muito benquista. O público, em geral, adora, todo mundo te cumprimenta, todo mundo te dá tchau, todo mundo quer se relacionar com você ou contar a própria história. Ah, e quando eu era jovem eu andava de perna de pau. Se você está carregando a sua perna de pau, as pessoas querem saber o que é esse objeto. E então eu acho que ela aproxima muito as pessoas. A minha relação afetiva com a perna de pau, ela se constrói por ter sido o primeiro aparelho que eu me relacionei no circo, por ter sido com ele que eu consegui, eu acho que quebrar um pouco da lógica e do imaginário sobre o próprio aparelho. Eu via os pernas de pau andando, no máximo dançando, e sempre com movimentações muito contidas, assim, e isso sempre foi algo que me deu vontade de ir além. Então é uma construção afetiva que ela vem pela vontade de querer mais, de alcançar mais, de buscar mais. Então ela é um aparelho que me dava muita vontade de me desafiar ao encontrar locais diferentes nela. Locais não tão habitados ou locais inabitados. Então, isso me instigou muito em pensar como manipular a perna de pau como um objeto, além de ser uma perna de pau, como usar ela para suprir algumas perguntas que as pessoas têm, como o que acontece quando um perna de pau cai ou ele vai para o chão? O que acontece como ele coloca uma perna de pau? Como é que você tira uma perna de pau? O que acontece depois que você cai e você precisa levantar e não tem ninguém para te ajudar? Então esses foram pontos que me motivaram muito para encontrar um caminho para explorar mais essa perna de pau, principalmente encontrando a empatia do público. Quando a gente está sendo um arte educador e está ensinando arte para uma outra pessoa, a gente
também tem acesso a muito do que as pessoas estão pensando e como elas veem, como elas enxergam. Eu, como uma pessoa que anda há tanto tempo de perna de pau, tenho uma perspectiva. Uma pessoa que nunca andou de perna de pau tem uma outra. Uma pessoa que nunca andou de perna de pau e nem artista ela, sei lá, é contadora, ela tem uma outra perspectiva com a perna de pau. Então isso tudo enriquece as formas de se pensar e de se construir com esse aparelho. E acho que as oficinas têm gerado muito dessa relação. E também acho que traz um outro ponto interessante da gente pensar da ancestralidade. Eu gosto muito da perspectiva do afrofuturismo, que diz que nós somos os ancestrais das pessoas de amanhã. Então, se eu estou ensinando a perna de pau para outras pessoas, eu estou promovendo a possibilidade de que esse conhecimento e essa habilidade prossiga e que próximas pessoas possam pesquisar mais à frente do que eu já pesquisei. Isso faz com que as pessoas possam alcançar onde eu cheguei mais fácil e que possam construir locais mais distantes para outras pessoas ainda. Isso é algo muito bonito e que me faz pensar de que a perna de pau, pelo que eu fiz, é algo importante, mas que coisas muito mais incríveis ainda vão vir mais para frente. Então a gente começou a trupe em 2013 e nessa época eu e a Raquel a gente já estava juntos. A gente gosta muito de forró, inclusive se conheceu num forró, né? E talvez, ou quase com certeza, por causa dessas coisas todas, esse bom gosto pelo forró, a gente fez um duo acrobático dançando forró. E depois disso veio essa vontade de criar a trupe. A gente foi conversando numa viagem para Ilha do Cardoso, que é no litoral de São Paulo. Juquitiba. E a gente foi conversando sobre qual ia ser o nome da trupe, a gente foi pensando, e a gente acabou chegando nesse nome, né? Trupe Baião de Dois. Na época o Gui estava conhecendo a minha família e toda vez que ele visitava, né, ou minha mãe ou meu pai, o almoço era sempre Baião de Dois. Era a refeição das visitas e o prato de orgulho da família, o Baião de Dois. E aí a gente queria criar o nosso espetáculo, então a gente conversou com uma indicação de uma amiga, de alguém para dirigir o primeiro espetáculo da trupe. A ideia nem era que fosse espetáculo, era que fosse um número mesmo. Eu acho que tem essa característica do circo de trabalhar muito com números. Você pode apresentar nos cabarés, pode ser convidado para integrar um outro espetáculo, então o número, ele é assim algo que facilita muito a vida do artista circense. E nosso objetivo era fazer um número de duo acrobático. Exato. Aí a gente teve essa vontade, a gente conversou com o Ronaldo Aguiar e com ele a gente acabou criando o Retirantes, que ao mesmo tempo também a gente escreveu para um edital e foi contemplado. A gente criou o Baião de Dois, né? A gente criou o Baião de Dois. É uma versão menor do Retirantes. O Retirantes ele nasce no ano seguinte, quando a gente é contemplado no nosso primeiro edital. No Retirantes, ele é legal porque ele parece um cabaré de nós dois. Então, ele começa com um cortejo de maracatu, com o Gui vindo na perna de pau. E na época o Gui já tinha um número de perna e ele, junto com a ajuda coreográfica do Ronaldo, que o Ronaldo também coreografa, ele criou o coco equilibrado, que é um coco na perna de pau. Então depois que a gente chega nesse cortejo de maracatu, a gente chega lá na nossa cena. E aí a gente começa com um poema que eu criei, falando sobre como é você chegar num lugar novo e não ter a sua terra, e a gente fala bem da terra no sentido literal mesmo. E esse é o link para chegar no coco, né? Como se fosse para pisar o chão desse novo lugar que você vai viver. Que é o coco equilibrado do Gui, que aí ele faz toda uma apresentação que fala sobre as destrezas e habilidades dele. Sim, aí foi uma forma de juntar todas as coisas que eu já tinha pesquisado de movimentações com a perna para tentar colocar dentro desse número. Então, tem as propostas de
o desafio que o Ronaldo deu de dançar coco na perna de pau, de ter essa agilidade, essa mobilidade em cena, ocupar o espaço cênico estando com ela, de fazer esse número e usar os saltos, os giros, ir para o chão, fazer a subida da ponte e fazer a subida da ponte de uma forma que gerasse conexão com as pessoas, um jeito que faça com que elas torçam para que eu consiga levantar e que elas tenham uma mínima uma sensação de dúvida se vai dar certo ou não. E isso são pontos muito importantes assim no coco equilibrado e que reverberou muito para mim como artista. Acho que a perna de pau é uma metáfora da vida, mas eu acho que tudo é. No nosso caso, como a nossa vida tem muito de perna de pau, então boa parte das metáforas da vida a gente encontra nela. Mas, assim, eu acho que sempre que a gente se dedica a alguma coisa, a gente consegue ver ali uma projeção da vida, né? No nosso caso, tem muito disso, tanto nas acrobacias quanto na perna de pau. Eu acho que tem uma coisa que eu tenho muitas, mas eu acho que eu vou falar mais recente, que é o que derruba mais um pernalta é o desespero e não o velcro solto. E eu acho que o que derruba mais qualquer pessoa em qualquer situação é o desespero. E não qualquer outra coisa que pareça que é. Aquilo que parece que é não é o que te derruba. O que te derruba é o desespero. E aí eu vi isso recentemente, né? Porque eu tava passei um ano dando aula para criança também, entre todas as turmas de perna de pau que eu tive. E aí, toda hora eles queriam que eu apertasse o velcro, toda hora eles queriam que eu apertasse o velcro. Aí eu não tava, só uma, um monte de criança me gritando. Aí eu falei, não, gente, toda vez que soltar o velcro, vocês vão se concentrar e vão caminhar até a parede, vão encostar e apertar o seu próprio velcro. E aí eles começaram a fazer isso. E depois de um tempo, eles achavam perda de tempo caminhar até a parede, né? Então eles se equilibravam numa perninha só e apertando o velcro na outra, na maior tranquilidade. E aí eu pensei pra assim, olha, nunca que um velcro derruba uma pessoa. O que derruba é o desespero. E aí ficou assim pra eu levar para as outras turmas isso também, né? De que vi com as crianças. Né? Mas eu acho que tem uma outra coisa que eu acho legal, assim, o Aipim fala que o chão é o limite. Eu acho muito massa. Essa é uma releitura do Chão Não Passa. Sim, sim. Eu acho que a perna de pau me ensina muita coisa, assim, ela, como a Raquel falou, elas estão muito presentes, estão em quase todos os cômodos da casa. Elas, eu acho que elas me deram uma relação muito importante de me conectar comigo mesmo, de me observar, de me perceber, de estar comigo. São Paulo é uma cidade que eu costumo dizer que ela se atropela, né? São Paulo é uma cidade de muitos rios, e muitos rios de várzea, e quando chove, os rios enchem e levam tudo que está na beira. E eu tenho essa sensação nessa cidade, eu tenho essa sensação por ser paulista, eu tenho a sensação que, de repente, eu sou uma enxurrada de coisas que vão me atropelando e vão acontecendo, e acho que a perna de pau me ajuda muito a me não permitir que essa enxurrada passe, mas que eu não esqueça de quem eu sou, do que eu faço e por que eu faço. Sabe? É essa coisa de se manter conectado com a perna de pau. Do mesmo jeito que a Raquel falou disso, de que a pessoa, o que te derruba da perna de pau é esse desespero, eu tenho a sensação que a perna de pau, ela me ajuda a me manter íntegro. Enquanto eu continuar íntegro e me relacionando com o espaço, eu consigo ter bastante potência dentro do que eu faço, do que eu desenvolvo e com as pessoas que eu tô. Sim. E rotina de treino? Bom, eu acho que a melhor resposta para essa pergunta é praticamente não temos. Uma vez um amigo questionou o Gui por que ele não treinava nas aulas dele. E para mim eu achei muito sábio, assim, é um artista mais velho que a gente, e que ele já percebeu que para você ser artista, essa parte de dar aula faz parte, é complementar, é conectada. E se essa parte de dar aula ela faz com que a gente não consiga ter uma rotina de treino, é porque a gente tem que treinar lá. Sabe? A gente tem que criar de alguma forma um jeito de treinar lá. Então, a partir desse momento que, assim, ele falou em um ano, demorou uns 3 anos para absorver isso. Mas a partir do momento que eu absorvi isso, eu comecei a colocar nos treinos, assim, eu faço um treino técnico, porque é o que eu mais preciso
que eu acabo deixando de treinar muito, são as partes técnicas. As cênicas a gente continua em exercício porque está apresentando, né? Então tem bastante disso. E aí eu passo e eu treino junto. Quando eu divido duplas, que a gente sempre faz aula de dividir duplas, um cuida enquanto o outro executa, eu também estou nessa divisão. Eu também estou cuidando e executando. E acho que isso também tem muito a ver com deixar todas as pessoas responsáveis também. Eu não sou um olhar fora que vou ficar cuidando de todo mundo. Eu não me coloco nesse lugar de cuidadora da turma, né? Eu divido essa responsabilidade com todo mundo. Todo mundo tem que estar cuidando ali de quem se propôs a cuidar, porque depois vai trocar, e aí para essa pessoa ter a possibilidade também de se dedicar ao treino, é a outra que vai cuidar. E parte do meu treino técnico é quando eu estou dando aula, porque não tem outros momentos. Eu não tenho com quem dividir esses momentos, né? Tipo, o Gui dá um monte de aula também, então a gente não consegue se encontrar para treinar. Então, meus parceiros de treino, meus alunos são também os meus parceiros de treino, e a gente vai evoluindo juntos, né? Conforme vai todo mundo assim treinando e encontrando esse espaço. E ensaio, a gente ensaia quando vai apresentar. Se passa, por exemplo, História de Papelão, que a gente ficou 1 ano sem precisar apresentar ele. A gente só foi ensaiar quando chegou perto de apresentar. Eu acho que isso é um reflexo da falta de investimento em arte que existe no país, né? Talvez no continente, né? Que a gente sabe que aqui na América do Sul, o Brasil ainda é um país que tem por ter esse formato dos editais, ele é atrativo para artistas, né? Então, a nossa situação ainda não é a pior, mas o fato da gente não poder se planejar, eu acho que tem muito isso, a gente não consegue se planejar numa carreira de artista. A gente está agora no final de outubro, a gente não tem uma agenda para o ano que vem. Então, ano que vem, que já está aí, é um mistério na nossa vida. Se você consegue ter agenda, você consegue se planejar a respeito, talvez não precisasse dar tantas aulas e pudesse colocar dentro da nossa agenda uma rotina de treinos e ensaios, permitiria com que essa agenda fosse cumprida da melhor forma e a arte e a cultura se desenvolvesse também de uma forma mais elevada, assim, porque, no geral, a gente é muito artista, assim, no nosso país, né? Todos os locais do mundo que recebem artistas, seja porque tem muito musical, porque tem muita produção circense, qualquer motivo, tem muito brasileiro, porque faz parte muito da nossa capacidade de se virar. Só que é muito cansativo. Então, e isso não permite com que a gente desenvolva, né? Um amigo palhaço recentemente, ele falou assim, porque as pessoas são muito focadas na virtuose. Aí eu falei, mas que virtuose? A gente não tem nem onde estudar virtuose. A gente não tem como ser virtuoso, porque para correr esse risco a gente deveria ter a contrapartida equivalente, né? Se você correr um risco muito grande, bem elevado. Não, você prefere correr um risquinho aqui menor, já que está pagando tanto, né? Então isso impede o desenvolvimento técnico. A gente tem uma barreira de desenvolvimento técnico, na verdade. Ainda que agora teve a gente que resolveu aí esmiuçar muitas coisas de perna de pau e a gente dá muita aula e muita gente consegue ir até determinado ponto do seu desenvolvimento na perna de pau. Mas é limitante, né? Porque a estrutura de desenvolvimento técnico-artístico, ela limita as pessoas. Exato, eu acho que tem isso. Os poucos momentos que a gente consegue ter uma organização de treino, eles são muito mais voltados para algumas pequenas conquistas técnicas do que uma construção num plano anual, por exemplo. Se a gente tivesse um sistema de financiamento, sabe, de aporte aos artistas, que a gente pudesse ter 1 ano pesquisando, a gente com certeza cresceria muito mais, tanto tecnicamente como cenicamente e em contribuição à própria cena artística, né? A gente tem esse pensamento sobre a perna de pau e esmiuçar isso, porque por um acaso eu fui fazer educação física, tive muito empenho sobre biomecânica,
reorganização e preparação física, que fez com que eu entendesse alguns mecanismos que pudessem fazer com que isso fosse mais longevo. Porque o que eu mais ouvia era, a perna de pau machuca. Mas a perna de pau machuca você por quê? A pessoa pisa com uma pisada que gera lesão. Quando a gente sobe numa perna de pau, a gente amplifica esses desarranjos que você tem. Então isso faz com que, não é que a perna de pau te machuca, é a forma que você anda com a perna de pau que te machuca. O tempo que você está exposto nela, o tempo que você treinou para poder estar ali em cima, sabe? Ao mesmo tempo, quando eu fui entender mais fui estudar sobre psicomotricidade, compreendi outros processos neuromecânicos, psicossocioafetivos, que transformam muito a relação da pessoa, quando ela está dentro da perna de pau, quando ela está em cima dela, e o quanto isso te afeta na sua relação e como você se vê, sabe? Isso é muito complexo, isso tem muitas camadas, isso mexe na imagem, no esquema corporal da pessoa, como ela se vê, como ela acha que as pessoas a veem, e como ela se identifica dentro do seu próprio corpo. Executa o uso da perna de pau. Ter o mesmo nome do aparelho faz com que as duas coisas sejam a mesma coisa. E a gente nunca é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho é uma parte da gente. Isso é uma enrascada muito perigosa do capitalismo, né? A gente ser o nosso trabalho. Embora a gente seja. Disseram eles que são o próprio trabalho. É isso, né? O sistema é capitalista, a gente tem que sobreviver. Mas eu acho que quando a gente cria um nome pernalta, isso faz com que fique mais... A gente não legitime com a palavra essa coisa que a gente é o nosso trabalho. A gente precisa ser a gente e ter o trabalho, né? Por causa da nossa relação social. Mas isso é algo muito importante pra gente como as pessoas, para a própria saúde de quem trabalha com esse aparelho, né? Tem um amigo, um pensador bem bacana, acadêmico, Rafael Galante, que ele fala que as palavras têm uma potência muito grande no nosso cotidiano. Então, quando a gente se coloca como pernalta, a gente está se colocando como pesquisadores desse aparelho, não como sendo esse aparelho. Porque somos pessoas que interagem com diversas possibilidades e pesquisam diversas possibilidades e objetos, aparelhos e o que for. Mas a gente não é um aparelho, a gente não é um objeto, a gente não pode assumir essa objetificação, né? Eu penso muito nessa perspectiva. E esse termo pernalta, para mim, ele vem para somar muito. Para mim, ele é muito novo. Por muito tempo eu me assumi como perna de pau, mas me assumir como pernalta me dá muito mais integridade e humanidade no que eu sou. E isso me facilita muito também nas propostas de quando eu estou falando sobre condições de trabalho numa negociação de produção. Se eu já me entendo como um ser humano numa fala que me traz uma unificação, é muito mais fácil eu negociar condições humanas de trabalho, sabe? E acho que o momento, como a Raquel falou, que um dia a pessoa pode ter no DRT, inclusive a gente possa ter no nosso DRT pernaltas. Dá pra editar? A gente edita o DRT pernaltas acrobatas. Eu acho que a gente pode pôr mais um. Eu sou uma pernalta acrobata. Eu já sou, né? Mas eu queria ter o DRT. Isso. Eu acho que isso vira um reconhecimento incrível, assim, da gente para que a gente possa ter mais condições de saúde existencial. E tem uma coisa muito importante, né? A gente está falando nisso em todos esses aspectos, mas quando a gente precisa, as coisas elas precisam ter um nome e essa coisa precisa estar bem nítida para que você consiga regularizar. Então, se você precisa regularizar uma profissão, tempo de descanso, tempo de trabalho, cachê mínimo, condições, tudo isso você precisa ter um nome. É o primeiro passo. Você não regulariza uma coisa sem nome. Você precisa ter um nome, você vai regularizar a profissão, que aí fica aquilo, né?
do artista no evento, e aí que inclui um monte de categoria, mas as categorias são diferentes. Quem tá no chão, tipo a pessoa fazendo uma intervenção como palhaço andando no chão, tem outras especificidades de quem tá no monociclo, de quem tá numa perna de pau. Então eu acho que tem essa relevância muito grande do nome para a gente conseguir colocar essas diretrizes do trabalho na perna de pau. E é uma palavra legal, pernalta também, né? Parece, a própria palavra parece o desenho da perna de pau. Toda vez que eu vejo a palavra escrita, eu consigo ver lá naquele A, sabe, como se juntasse o A e o T e virasse um pernalta. Eu vejo a palavra e eu acho que ela tem o desenho de um pernalta, na verdade. Eu acho uma palavra muito boa. Oi, eu sou Edi Almeida, sou pernalta, artista circense e também trabalho com serviço social, sou assistente social. É muito gostoso, que eu gosto muito de fazer e que a trupe Baião de 2, a Raquel, o Gui tem muita responsabilidade boa nisso, porque quando eu fui fazer o primeiro treino assim, com eles na perna de pau, foi com o objetivo já de trabalhar, né? Porque como eu já trabalho com a linguagem circense, eu fui aprender perna de pau muito com o objetivo de conseguir trabalhar com isso como uma das formas aí, né? Como diria Itamar Assunção, no mais vida de artista, né? Então ter essa possibilidade de trabalho. E só que quando eu cheguei, né, nas oficinas deles, eu descobri uma outra coisa, né? Descobri a perna de pau como um aparelho circense mesmo, né? E me apaixonei por eles e pela perna de pau. E agora é um aparelho que eu quero e que eu já, né, investigo e que quero produzir artisticamente a partir dele, e não só pensar os trabalhos, né, que são, enfim, fundamentais, super necessários. Eu acho que aqui em São Paulo a gente tem feito um movimento bem legal entre as mulheres pernaltas de tentar qualificar, assim, a remuneração, né, de conseguir olhar a perna de pau como de fato, né, um equipamento, né, um aparelho e que precisa ter uma remuneração adequada, tanto pensando no nosso desgaste físico, né, que tem ao estar na perna de pau, e também todo o treinamento necessário para a gente fazer isso de uma forma bem feita, né? Então eu entendo isso, né, a perna de pau como de fato assim um trabalho muito incrível que me move do ponto de vista, né, de ver o encantamento das pessoas, né, que mais do que só a remuneração, né, quando a gente consegue entregar uma apresentação que é bonita e que a gente vê ali as pessoas, né, que muitas vezes que nem é o contratante, que o contratante está ali muito pensando só em ter algum entretenimento mesmo, né, mas quando a gente entra em contato com as pessoas que estão ali naquele evento, né, que a gente vê o encantamento, que a gente vê tudo que a perna de pau mobiliza nas pessoas, do ponto de vista de suas trajetórias, histórias também, é muito incrível. Então é algo que eu gosto muito de fazer, que eu sou muito grata ao encontro, inclusive, com a Raquel e com o Gui, né, que possibilitaram eu repensar a perna de pau, mas que precisa ser bem remunerado, que precisa ter boas condições, né, de trabalho, pensando o tempo que a gente fica em cima do aparelho, né, pensando, enfim, né, os locais onde as apresentações acontecem. E aí aqui em São Paulo a gente tem feito esse movimento bem legal entre as mulheres para ter um cachê mínimo, né, e conseguir falar sobre isso e não aceitar qualquer coisa, né, que acontece por aí. Então é um pouco por aí. O que tem aparecido mais são eventos, assim, tipo agora, né, que teve o Dia das Crianças, então festas privadas, eu acho que tem, né, de um lado festas privadas e eventos junto à Secretaria de Cultura, né, tipo a virada na virada cultural, né, que eu apresentei na viradinha. Então são esses eventos, assim, eventos grandes, né, em geral, abertos ao público, ou eventos grandes privados. Acho que em geral são esses os principais. Não vejo, assim, para mim a perna de pau já é quase, inclusive, uma extensão do meu corpo. Tem dia que eu saio assim e falo, nossa, parece que tá faltando alguma coisa, que hoje eu tô sem a perna de pau comigo. Então, enfim, eu ainda treino muito menos do que eu gostaria, né? Porque como eu tenho uma outra profissão, infelizmente eu ainda preciso ter para custear, né, a minha vida. E aí isso faz com que eu não consiga, né, estar em treinamento, em investigação da perna de pau o tempo que eu gostaria. Mas não me vejo sem ela de jeito nenhum. Quando a gente pensa no caminhar na perna de pau,
tem uma coisa muito importante, porque o andar é um dos princípios básicos da movimentação do ser humano, né? E na construção também da nossa sociedade. O mundo não seria o mesmo se o ser humano não tivesse ficado em pé em duas pernas e andado desse jeito. Quando a gente consegue enxergar longe, a gente consegue compreender mais essa logística de prospectar as coisas, né? De tentar pensar nesse futuro. E isso também acaba conectando a gente com muitas coisas que a gente viveu nesse passado. Essa é uma lógica psicomotora, que fala que o motor, o afetivo e o cognitivo interagem entre si. Se a gente pensa nisso, quando a gente ensina a pessoa a andar de perna de pau, ela está reaprendendo a andar. E quando ela reaprende a andar, numa estatura diferente, ela também reconfigura essa lógica de compreender ela estando com esse aparelho. A imagem e esquema corporal dela, como ela se entende nesse espaço. Isso dá novas possibilidades para a pessoa. Novas possibilidades dela poder encarar situações passadas. Ela reaprender a andar, ela tem toda uma bagagem que ela não tinha antes. E ela pode olhar para dificuldades de outras prismas, e outras perspectivas que ela pode ser uma chance de um recomeço, de se relacionar com várias questões que são impossíveis da gente não se relacionar. Com erro, com medo, com a necessidade de atenção, com todas essas perspectivas que são complexas para a gente lidar na nossa sociedade. E na verdade não são complexas na nossa sociedade, mas são mal encaradas isso, mal vistas na nossa sociedade. Você se legitima na perna de pau para ser quem você é. Isso. A perna de pau tem esse lugar, assim. E tem uma outra coisa, a perna de pau, às vezes você tá na perna de pau e você sente assim uma micro pedrinha lá que grudou na borracha da perna de pau, que tá distante da base do seu pé, às vezes 1 metro. E aí você sente, você amplia o seu tato do pé atravessa toda aquela camada de madeira, atravessa a borracha e chega lá e sente aquele negocinho, né? A galera que estuda neurociência fala que quem manipula um objeto aquele objeto se torna parte, né? Então, se a gente consegue ampliar nossa percepção, esse tanto para além, a gente de fato, a gente consegue movimentar muito mais energia do que a gente imagina que é capaz, porque a gente pode se amplificar. A perna de pau acaba sendo um diretivo de amplificação, mas na verdade a gente nem precisaria dela para amplificar e movimentar tudo isso que a gente falou. Na verdade, são metáforas que a gente da perna de pau para nossa vida, porque a gente poderia fazer até sem ela. Só que a gente precisa de um objeto para canalizar essa força. A gente se coloca mesmo como defensores da perna de pau nesse aprofundamento. Então, até esse argumento, eles nos ajudam, se a gente precisa justificar as coisas. Porque há muitos anos a gente levanta essa bandeira da perna de pau. E aí eu acho que uma coisa leva a outra, né? Por exemplo, perceber como a perna de pau pode ser uma fonte de renda, né? Como a gente vai difundindo a perna de pau, vai gerando interesse. E esse interesse não é só por fazer aula, é por ter um pernalta no seu evento, é por ter no seu cabaré. É muito estratégico você ter número de perna de pau, você não precisa de uma trave, não precisa de estruturas paras de circo. Então você pode compor o seu cabaré com um número que vai ser mais alto por conta da questão da perna de pau, sem necessariamente ter que contar com um aéreo. Muda o ângulo de visão das pessoas, né? Isso mexe com a plateia. Uhum. Ia falar que isso também envolve os recursos de segurança, né? Uma joelheira é muito mais barato do que um colchão de queda. A perna de pau não requer um ART, que é uma licença de uso desses equipamentos, de uso de instalação desse equipamento em altura. Então, a gente chega e toca no outro local. Principalmente também porque tem uma outra coisa que é uma estratégia também nossa, que a perna de pau toca muito no afetivo das pessoas. As pessoas falam, nossa, eu andava de perna de pau quando eu era pequeno. O meu tio andava de perna de pau. Meu avô fazia perna de pau pra gente brincar. A gente andava em um que era parecido, que era um pé de lata, que era super bacana, mas era diferente, né? Essas suas aí é profissional. Isso facilita a nossa relação com as pessoas. Isso facilita a nossa entrada. E como isso gera relações, isso também facilita a nossa conexão com o mercado. Isso são estratégias potentes assim da perna de pau. É muito engraçado, igual como a Raquel falou do estado pernalta, né? As pessoas têm uma empatia muito grande com a perna de pau. As pessoas olham e elas se encantam com a gente, porque elas se lembram delas mais novas
lembram de um momento do passado delas, que muitas vezes é um momento confortável de se lembrar, e de pessoas queridas que estão junto com elas nisso. E fecha aquele ciclo onde você relembra e revive tudo isso, e ao mesmo tempo você viveu isso quando você era criança e você gostaria muito que uma criança vivesse isso.